O Brasil naquela época era bastante rural, né, cara? Tipo, mais de 70% do Brasil era rural. Então você não tinha saneamento básico, as pessoas morriam de várias doenças. Quando tinha filho, sempre tinha muita morte de bebês. Então o que a galera começou a fazer traz os europeus, traz os imigrantes, dá um pedacinho de terra e às vezes você dá o básico para eles. Por exemplo, um trabalho e uma assistência odontológica. Só isso já garantiria mais sobrevivência pra galera, cara. Mas por que essa decisão de dar essa terra pros europeus e não pros negros? Porque eles queriam branquear o Brasil. Queriam branquear. Eles queriam, porque assim, existiam essa ideia racista, né, de achar que o negro era menos evoluído, ela pegou, entendeu? No começo do século XX, ela pegou. Então, esse não é um negócio que vem da escravidão. Não é uma herança, quer dizer, é uma herança indireta. Mas ela, assim, no período do Império... Por exemplo, a gente encontrava não só esses negros que a gente disse, né, os célebres e tal, mas tinha muitas pessoas negras que eram importantes no Império, que eram políticos importantes, que eram artistas. O Dom Pedro II pagou bolsa de estudo para o Estevão Silva, que era um pintor negro, estudar fora. Né? O próprio Carlos Gomes, que era mestiço, né? Era miscigenado. Um monte de gente importante. Então, assim, esse ideal racista eugênico, ele foi ganhando corpo depois da abolição, porque os caras eles tinham um ideal de país, e esse ideal de país, ele não incluía a população negra. Esses caras, eles são menos evoluídos, porque eles estavam bebendo naquela coisa alemã de eugenia que vinha da Alemanha. A ciência defendia isso. É interessante dizer que, inclusive, pessoas negras acreditavam que negros eram diferentes biologicamente. Então, teve um Congresso Universal das Raças em 1911 que, o pessoal foi lá em Londres, reuniram todas as pessoas, reuniram os chineses, árabes, todo mundo para falar, cara, o que a gente vai fazer vivendo junto? E William Du Bois, pai da intelectualidade negra estadunidense, participou do Congresso Universal das Raças. Aí foi onde foi apresentado a tese do branqueamento do Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele sempre teve esse olhar de eu quero ser uma Europa, tá ligado? Então eu quero ser uma Europa, e na Europa não tem uma população mestiça e negra. Eu preciso vender a imagem de que a gente tem uma população branca. É interessante falar que o branqueamento ele não existe biologicamente. Como assim? A população não vai ficar branca e os negros não vão desaparecer se todo mundo se miscigenar. Essa é uma visão muito da América Latina. Entendi. Tanto que na Alemanha nazista, a miscigenação era tida como enegrecer as pessoas, lá na Europa. Na América Latina, que queria fazer o inverso, queria vender a imagem do inverso, a galera acreditava que tinha uma conta de 100 anos do João Batista de Lacerda. Que bizarro. Ele fez uma conta, falou assim, ele apresentou essa conta lá no Congresso Universal das Raças. Se continuar o processo de miscigenação assim, em 100 anos, não vai existir quase ninguém com traços negroides no país. E foi o contrário, né? Então hoje, se a gente fala que tem mais de 50% de negros no Brasil, é por causa da miscigenação, né? Então, quer dizer, produziu o efeito contrário do que os caras queriam. E assim, inversamente, muito inversamente, porque naquela época, a gente estava falando de 10 milhões de pessoas negras no país, que existiam naquela época. Hoje, só de pessoas negras retintas são 10 milhões e de pessoas negras miscigenadas são quase 80 milhões, assim, cara. Então, ou seja, os eugenistas, eles eram burros. Eles chutaram eles não sabiam porra nenhuma de genética. Eles só tinham sonhos de que o sangue branco vai obliterar o sangue negro e tal. Eles só tinham desejo. Por isso que o Renato Kell diz, a ciência é religião, porque ele sabia que aquilo era mais um desejo. À medida que as pessoas vão aprendendo sobre genética, sabe quando que a humanidade teve a certeza de que nós somos uma raça biológica? Foi agora 2003. Pouco, né? 2003, né? Com o projeto de Genoma. 2003, projeto de Genoma. Antes de 2003, todo mundo... Por isso que antes de 2003, na escola pública, você aprendia que negros são diferentes, que talvez tenham comportamentos diferentes, que a educação física brasileira, que tem a base antes de 2003, vai dizer que o negro é mais forte para isso, que o negro é melhor para aquilo. A maior parte dos paradigmas científicos antes de 2003 tratam o negro como uma raça biológica diferente, cara. Caramba. Então, quer dizer, o Brasil se fundiu, né,
depois da proclamação, da chamada Proclamação da República, nesse paradigma, né? No paradigma do embranquecimento, do branqueamento da sociedade, do alijamento de oportunidades para as pessoas negras. Não é à toa que o movimento abolicionista acabou numa ressaca desgraçada, né? O André Rebouças vai embora com a família imperial quando eles são expulsos do Brasil, né? Logo depois do golpe republicano. José do Patrocínio morre pobre. O Patrocínio, né, cai em desgraça, vai preso, né? Cai numa desgraça desgraçada, então morre pobre. O Nabucco vai embora, né? Então o movimento se espalha, né? Então a gente lê, por exemplo, cartas, né, trocadas entre Nabucco, Rebouças e o Visconde Toné, que foi um cara importante também nesse processo. E assim, você vê a desilusão deles. O Nabucco falando pro assim, olha, se você visse, ele mandou uma carta pro Rebouças, ele diz, ó, se você visse o que tá acontecendo no Brasil, e o Rebouças morre triste, ele cai de um penhasco, ou se joga, nunca a gente vai saber, mas ele vai embora, então ele passa por vários lugares, ele vai para a África para tentar ajudar a acabar com a escravidão no continente africano. André Rebouças vai no final do século XIX. E ele morre, ele vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais pobre, sem dinheiro. O governo aqui, os caras aqui, os republicanos, oferecem para ele emprego. Não, volta pra cá, a gente te arruma um emprego. Ele não volta, cara. Ele fala, eu não vou trabalhar pra esses caras. Esses caras são golpistas. Eles destruíram o país. E ele não volta. Ele fica pobre, ele fica doente. E ele é encontrado no pé de um penhasco, numas rochas. Que ele caiu lá de cima, ali na Ilha da Madeira, em Funchal. Ele caiu lá de cima e alguns disseram que ele se jogou, outros disseram que ele caiu. Porque ele tava doente. As últimas cartas dele são de cortar o coração, cara. Meu Deus. E um negócio de cortar o coração. O cara não tava vendo uma perspectiva. Não tinha. Ele falou, acabou o Brasil. Cara. Ele fala, pra mim o Brasil é um país do passado. Acabou. Caramba. E aí que você começa a ver algumas leis, porque no Brasil, o Brasil tinha um contingente muito grande de negros. E isso, o Raimundo Nina Rodrigues, que é um dos maiores racistas, antes até mesmo do Eugenia, do projeto... Juliano Moreira bateu forte nele. Bateu. Hein? O Raimundo Nina Rodrigues, ele é o pai da ciência criminal, ciência criminal no Brasil, cara. Ele escreveu um livro onde ele dizia que tinha que ter um código penal para negros e para brancos, porque a moral deles é diferente. A moral é diferente das raças. E que o cérebro de um negro era inferior ao de um branco. Tá ligado? Esse é Brasil, tá ligado? Ciência. Os caras falavam que isso era ciência, Vilela. É um negócio impressionante, assim. Os caras não... É a ciência e tal. Então os caras abraçavam essas maluquices. O próprio Raimundo Nina Rodrigues dizia, cara, não dá pra resolver como os Estados Unidos resolveu. Porque os Estados Unidos faz barulho pra caramba a comunidade negra, mas são 16%. Então você pega uma cidade como Rio de Janeiro, que você tinha um contingente de 50% de negros, ou seja, você poderia ter mais de 100 mil pessoas negras lá em Senzala, chega lá e liberta todo mundo e fala, agora a gente odeia vocês. Agora vocês não podem usar esse bebedouro. Não ia dar certo, claro, cara. Ia ser uma revolta absurda. Então eles tentavam criar outras formas de dividir as pessoas. Por exemplo, só pode votar quem tem propriedade. Isso até 1930. Quem que tinha propriedade? Negros não tinham propriedade. Então os negros não podiam votar. Ligado? Agora, se você for pego sem uma carta de trabalho, sem Você ter não uma lembra carta... disso? Quando se saía, os pais da gente falavam, leva a carteira de trabalho. Cara. Porque lei da vadiagem. Disso, se você for pego sem carteira de trabalho, sem emprego, você pode ser preso. Quem que não tinha emprego, a maior parte da população? Pessoas negras. Entendeu? Então, assim, eles criaram a criminalização da capoeira, né? A capoeira só foi descriminalizada em 1940. Só em 1940 que falaram, mano, não é crime ter capoeira. E assim, a história é muito louca porque, inclusive, antes da criminalização, você tinha departamentos de polícias que tinham a sua malta de capoeira pra pegar os outros capoeiristas, né? Que doideira. Essa história é muito, muito maluca. Eu vi que no seu livro tem cybercapoeira. Tem. O que é o cybercapoeira? O cybercapoeira, não vou dar spoiler só pra galera que lê o Último Ancestral aí, mas eu trago robôs que são baixados com a inteligência artificial de capoeiristas pra quebrar tudo ali, mano. Caramba, mano. É como se em Matrix o Neo... então... Né, manja? Em vez de ele lutar Kung Fu lá... Kung Fu que ele luta, né? É Kung Fu, ele lutaria capoeira. Essa ideia, os robôzão tudo quebrando os outros na capoeira. Imagina ele Morpheus lá. Caramba.